Um bom dia. Bom dia. Bom dia para você de casa. Que bom estarmos iniciando mais um dia. Ano novo, dia novo, turma nova, aluno novo. Tudo é novo aqui na escola agora. E aí eu vou permitir que esse jovem aqui que está ao meu lado se apresente com um novo aluno da próxima turma. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia você aí de casa. Para quem não sabe, ninguém sabe, porque ninguém me conhece ainda. Eu sou aluno novo aqui, sou o novato, como dizem os professores. E meu nome é Jonathan. Eu estou aqui faz um mês e um pouquinho e eu estou gostando muito daqui. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse estudo também. Não é, professor? Amém. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo, Jonathan. Seja bem-vindo. Então, nós vamos iniciar o nosso culto e para isso vamos orar. E eu convido o Jonathan a fazer essa oração. Claro. Oremos. Querido Deus, Santo Pai, esteja conosco neste momento, nessa adoração, neste estudo. Conduza a mente daqueles que estão em casa estudando e de nós também, Pai. Peço que esteja com cada um, esteja um anjo da guarda, ensinando, guardando-os, protegendo-os, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço por todas as bênçãos que tem dado em nossa vida e na vida do nosso companheiro em casa. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jonathan, são muitas as bênçãos que Deus nos concede e os milagres de Deus são inúmeros para conosco. Deus nos protege a cada instante, Deus nos abençoa tanto, cuida tanto da gente. São muitos os milagres. Mas o maior milagre não é apenas esse cuidado ou as coisas que Ele nos surpreende, mas a salvação que Ele nos concede. Salvar alguém tão pecador como a gente, isso é um grande milagre. E pensando nisso, vamos cantar o hino O Maior Milagre, hino 198. Bem, e agora neste momento nós vamos recitar o verso que nós decoramos semanalmente. Eu tenho certeza que você também está decorando, porque é muito importante termos versos memorizados na nossa mente, para podermos citarmos quando tivermos no dia a dia para alguém e a gente saber eles, não é? E o verso que a gente está gravando é Atos 20, 24. Amém. E esse, Jonathan, é um dos versos que a gente considera talvez um dos mais bonitos. Nós gostamos muito de usar porque é um verso muito profundo e que você não apenas recite ele, mas medite nele também. Posso contar? Pode. Vamos lá então. Vou contar para você aí de casa também. 3, 2, 1 e... Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Amém. E agora chegou o momento de nós recapitularmos aquilo que lemos essa madrugada. Que Deus nos abençoe nessa recapitulação. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estão todos bem com vocês? Sim.
Graças a Deus. Bom dia para o pessoal de casa também, que Deus possa estar nos iluminando, nos guardando, fortalecendo as nossas vidas. Que a graça de Deus possa estar nos inundando de forças, de poder e de fé. O meu nome é David, eu sou aluno da Escola de Profetas deste ano de 2021. Eu sou aqui de Pernambuco. Eu aqui estou sendo disciplinado, transformado e moldado para anunciar as 3 últimas mensagens angélicas para esse mundo destituído de esperança. Nessa madrugada nós tivemos a oportunidade de lermos e estudarmos o capítulo 19 e 20 dos Salmos e o capítulo 5 do Gênesis. E antes de nós começarmos essa recapitulação, eu convido os irmãos para que nós possamos orarmos ao nosso Deus, pedindo que Ele derrame o Espírito Santo sobre nossas vidas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai de amor, que o Senhor possa se fazer presente nesse lugar, meu Pai. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos as Tuas palavras, meu Pai, e colocarmos em prática, meu Senhor, nos tornando assim pessoas sábias e prudentes. Eu coloco nossas vidas nas Tuas mãos, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. No Salmos 19... vem contando algumas declarações e ensinamentos muito importantes para a nossa vida. Aqui vem contando, falando sobre a essência da criação. E logo no primeiro versinho, nós podemos tirar várias lições práticas para a nossa vida. Vamos ler. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Realmente, é impossível nós olharmos para essa natureza e não vermos um artista, um criador belo, perfeito, inteligente e super criativo. Realmente é uma crença destituída de sentido as pessoas acreditarem que tudo isso é fruto de uma macroevolução. Não tem lógica, não tem a mínima lógica as pessoas pensarem em tais coisas. As Escrituras Sagradas nos revelam que as pessoas que não acreditam em Deus são indesculpáveis. Porque só é nós olharmos para a natureza e, dentre outras coisas também, as leis naturais em si, é impossível nós não olharmos e não enxergarmos um Deus criador, um Deus mantenedor de todas essas coisas. No verso 14 do Salmos 19, nos conta algumas informações bem interessantes também, que eu convido os irmãos para que nós possamos ler. Diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós podemos notar o quanto Davi confiava em Deus. Davi realmente tinha Deus como seu refúgio, como a sua fortaleza. Então, que nós possamos seguir esses exemplos de Davi e que possamos confiar em Deus nos momentos alegres, nos momentos tristes, em todos os momentos confiarmos em Deus. O que eu noto muito no mundo lá fora é que as pessoas só recorrem a Deus em última instância, como a última coisa a se fazer, quando na verdade deveria ser e deve ser a primeira coisa a nos fazer quando alguma coisa acontecer em nossas vidas, né? Então, que nós possamos seguir esse exemplo prático do Davi e confiarmos verdadeiramente em nosso Deus protetor. No verso 20, aqui vem falando sobre um cântico muito bonito e especial. E eu convido os irmãos a direcionarmos nossas atenções para o verso 7 do capítulo 20 dos Salmos, que diz assim, ó: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Que maravilhoso verso nós podemos aqui encontrar, né? Grandes ensinamentos. Muitas pessoas confiam em seu dinheiro, muitas pessoas confiam em si mesmas. Muitas pessoas depositam sua confiança em qualquer outra coisa. Contudo, se sua confiança não estiver direcionada em Deus, as outras coisas são todas perecíveis, imperfeitas. Eu quero que alguém diga e ache, encontre um defeito para o nosso Deus. Não tem. Então, nossa confiança deve e tem que estar no nosso Deus protetor,
no nosso Criador, no nosso Mestre, no nosso Deus. Que Deus possa estar nos iluminando, nos guiando e que nós possamos estar seguindo o exemplo de Davi, de confiança, de colocar Deus como seu refúgio, como sua fortaleza e confiar verdadeiramente em Deus, porque os planos de Deus são bem melhores do que os nossos. Amém, irmãos? Muito obrigada, David. Muito bom, viu? Bom dia para você, Amém. viu? Bom dia para você que está em casa. Que pela graça e poder do Senhor, você que está nos ouvindo, que tem acompanhado os estudos, esteja com o coração cheio dessas mensagens. Eu espero que você não esteja só acompanhando, você esteja estudando também, que você abra a sua Bíblia pela manhã, que você estude antes, que você abra o livro do Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, antes, e então só recapitule conosco. Porque quando falamos aqui na frente, sempre se perde alguma coisa, mas quando você lê, você não perde nada. É tão importante que você tenha esse costume, faça disso um costume, assim você vai ter toda a mensagem dentro do seu coração, combinado? Deus abençoe você. Eu quero destacar uma coisa sobre o David, que alegria ter o David aqui. David agora é aluno da Escola de Profetas, daqui a pouquinho ele vai estar no campo de trabalho pela graça e poder do Senhor. Mas por que David faz isso? Um dia uns alunos da Escola de Profetas visitaram aonde ele mora. E então ao pregar ali, ao levar a mensagem ali, porque é o trabalho que os alunos aqui fazem, a família dele todo se tornou adventista, graças a Deus, né? E agora ele então se entregou à mensagem da pregação. E é muito bem-vindo. Deus te abençoe, viu, David? Louvado seja o Senhor. Muito bem. Nós hoje então vamos estudar Gênesis capítulo 5, e Gênesis capítulo 5 nos traz informações muito interessantes. Eu queria que você abrisse ali, logo na primeira página, você observasse algo ali no primeiro versinho. Antes, porém, eu quero lembrar para os que estão chegando agora, nós decoramos versos durante o ano. Aqui está a lista de versos, e você pode olhar no próprio vídeo que vai estar para você um link para que você encontre aonde temos essa lista de versos. Nós, cada semana, decoramos um verso da Bíblia, tá bom? Então, nós mantemos a Bíblia dentro da cabeça. Aqui está o livrinho, o guia de estudos, né? Que nos faz entender que parte da Bíblia ler e que parte do Espírito de Profecia. Então, nós fazemos o ano bíblico junto com o Espírito de Profecia. Também está aqui no link, você olha no link aqui do vídeo e você vai encontrar. Então, é muito interessante usar, algumas pessoas têm me perguntado, mas como usa? Você vê aqui a data e do lado o que se deve ler de cada parte, tanto da Bíblia quanto do Espírito de Profecia, tá bom? Estamos juntos. Eu queria observar com você em Gênesis 5 o seguinte, já que você está com a sua Bíblia aberta. Este é o livro das gerações de Adão. Eu queria que você observasse que às vezes a Bíblia traz informações sobre gerações. No entanto, quando você vê isso, você tem vontade de pular. Porque a única coisa que tem ali, fulano é pai de ciclano, fulano é pai de ciclano. Mas cada uma dessas mensagens traz informações poderosas. Por favor, observe isso aqui agora. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Guarde essa informação. Agora siga. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome de Adão no dia em que foram criados. Deus chamou tanto Eva quanto Adão de Adão. Por que isso? Porque os dois eram a mesma carga genética, eram a mesma pessoa. E eu gostaria que isso ficasse na sua cabeça, para você entender depois o que nós vamos explicar sobre casamento, sobre união sexual de duas pessoas, para que você compreenda a seriedade que é ter qualquer transcurso sexual, para que você compreenda a seriedade disso. O Senhor Deus, ao chamar o primeiro casal pelo nome, os chamou os dois pelo mesmo nome, e o nome significava caráter. Veja agora o verso 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Peraí, ele tinha sido criado à semelhança de? E no entanto aqui diz que ele criou um filho à semelhança de quem?
dele. Você pode dizer, mas era a aparência dele. Não é só isso. Era o caráter, a inclinação daquele filho tinha a tendência pecaminosa que Adão herdou de ter pecado. Aliás, que Adão recebeu de ter pecado. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Você vê que esse é o terceiro filho de Adão, porque ontem estudamos que ele teve 2 outros filhos antes. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e o que mais? O que diz aí na tua Bíblia? Eu quero ouvir. Gerou filhos e filhas. Quantos filhos alguém tem em 800 anos? Pense. E com uma esposa só, por favor. Só tinha Eva, combinado? Então veja, muitos filhos Adão teve que não é relatado o nome desses filhos na Bíblia. São vários filhos. Avante, olha lá. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu 7, 105 anos, gerou a Enos. E viveu 7 depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Espera aí. Aqui nós encontramos, por favor, eu queria que vocês observassem, que eu vou colocar aqui na luz agora, algumas informações interessantes para que você observe a seriedade deste momento e desta informação. Nós vimos ali há uns dias atrás, no primeiro dia que eu passei, a informação em que uma época, por um tempo, o Senhor Deus vivia em perfeita harmonia no céu, sem de nada necessitar. Quem que vivia ali? A divindade vivia lá. Lembra disso? A divindade ela é formada por Deus Pai, Deus Filho, não é isso mesmo? E Deus Espírito Santo, não é? E eles viviam em completa harmonia sem precisar de nada. O que é a harmonia? A harmonia é a ausência de pecado. Viviam em completa harmonia naquele espaço. Um dia resolveram criar filhos para si. Ao criar filhos, aliás, eu tenho recebido algumas perguntas de pessoas que não estão lendo o material. Nós não temos como responder todas as perguntas quando elas já estão escritas. Se elas estão escritas, é bom que você leia antes, né? Para que você possa ler e compreender estas situações. Então, os anjos, Deus então criou os anjos. Os anjos são filhos de Deus, criados em 3 categorias diferentes, concorda? Sim. Essas 3 categorias de anjos, nós temos os serafins, lembra disso? Sim. Quem mais? Eu queria que vocês respondessem. Querubins e que mais? Querubins e os anjos guardadores, tá? Entre eles, destes grupos, um dos querubins se revoltou contra Deus, que é Lúcifer. E foi então que houve o primeiro pecado no céu, o problema, primeiro pecado, primeira dificuldade no céu. E então Lúcifer, eu queria que você filmasse bem aqui, filha, foi expulso do céu, tá? Eu vou colocar aqui, expulsão, porque quero que minha letra fique bonitinha. Expulsão do céu, tá? Então foi expulso Lúcifer e 1/3 dos anjos do céu para algum lugar aonde ele encontrasse quem o aceitasse como líder. E ele tentou todos os mundos da criação de Deus. O Senhor Deus criou vários mundos. Quantos mundos? Não sei. Não temos ideia, porque meu Deus é capaz de criar mais mundos do que qualquer computador é capaz de contar. Tá bem? Mas nós sabemos que ele tentou todos os mundos. E quando ele chegou nesse aqui, ele usou a serpente como ele fez um ato de mediunidade. Tá bom? E isto, infelizmente, essa situação, nesse ato de mediunidade, usou a serpente e levou a Eva ao pecado, enganou Eva, mas Adão não foi enganado. Deus havia criado o homem perfeito, a sua imagem e semelhança, e Adão, a sua imagem e semelhança, tinha a mente de Deus, tinha o corpo, a beleza, a altura de alguém criado das mãos do Criador. Ele era a semelhança de Deus não só no físico, como no caráter, e isso é muito importante. No entanto, é importante que você entenda que quando o homem caiu em pecado, o Senhor Deus veio rapidinho resolver o problema do homem. E eu quero comentar com vocês isso de uma forma bem interessante. Por que não foi Adão que correu atrás de Deus pedindo ajuda? Olha que coisa, foi Deus que veio procurar Adão. Porque
Se esperasse por Adão, Adão nunca iria. A natureza dele tinha entrado em distância do Criador. Agora eu corro de você. Agora eu preciso ser convencido para voltar a ti. Eu preciso ser convertido para voltar a Deus. Compreende o que é isso? A nossa natureza pecaminosa dá esse tipo de tônus à nossa escolha, à nossa vida, tá? Então veja, eu vou datar como ano 1 o momento em que o homem peca, tá? Eu vou dizer aqui, o momento que o homem foi criado, essa época entre a criação e o pecado não se sabe quanto tempo, tá bem? Não foi 1, 2 ou 2, 3 dias, não. Foi algum tempo que eles viveram em perfeita harmonia no Éden, o jardim que Deus havia feito para eles. E nós sabemos que depois disso, Adão e Eva, ao serem expulsos do Éden, tiveram 2 filhos. E os 2 filhos? E então Caim, ele revoltado contra Deus, ele não aceitava ter saído do Éden. Este filho de Adão, na verdade um dos nossos antepassados, se revoltado contra Deus, briga com seu irmão, inveja seu irmão e tem vontade de que Deus o receba mesmo com práticas erradas. E Deus não tem como abençoar o que ele amaldiçoou. Essa é uma posição que hoje, infelizmente, muita gente passa. Muita gente trabalha dessa maneira. Espera que Deus aceite, sem que esteja dentro do plano de Deus. E Deus não tem como fazer isso. Então aqui eu vou colocar Caim, ó, Abel, presta atenção, e Caim. Vou colocar primeiro Abel aqui em cima. Mas eu vou fazer um negócio interessante, porque você leu comigo que 2 raças, então, depois do pecado de Caim, começaram a existir na terra. Eu vou colocar Caim nessa outra parte de baixo aqui, porque é outro grupo. Na verdade, sempre houveram 2 grupos na Terra, embora exista uma multidão de pessoas. Um grupo que segue o assim diz o Senhor, que quer seguir como Deus pede. Gente, eu queria pedir a você que está em casa, que em nome de Jesus, não brincasse com isso que eu estou escrevendo aqui agora. Em nome de Deus, a tua grande solução, tua saída para a sua vida está em entender que não existe vários povos, que não existe várias religiões, que não existe uma multidão de gente, uma multidão de pessoas escolhendo aqui e acolá, por livre incômodo ou chateação. É por pura decisão. Na verdade, existem 40 mil religiões hoje no mundo, mas só 2 povos. O que segue a Deus e o que não segue. Um povo que segue o assim diz o Senhor e outro que segue o assim, olha que coisa séria, eu penso. Foi o que Caim fez. Um grupo liderado por Caim, pelo mesmo espírito que estava sobre ele, que eu quero ser muito clara com você, que quem liderava Caim era Satanás, tá? Eu vou colocar aqui em letra vermelha. Satanás guiava Caim. Agora uma coisa importante para você poder entender. Abel era um pecador? Sim ou não? Sim. Caim era um pecador? Sim. Qual a diferença entre eles? A diferença entre eles era o cordeiro. Entendeu isso? Um tinha o cordeiro, um aceitava o cordeiro e permitia que Deus o moldasse. Este não aceitava o cordeiro, então quem o moldava? Isso é muito sério, você precisa entender isso. Mas após a morte de Abel, Adão tinha que idade quando ele teve outro filho? O que é que diz aí em Gênesis 5? 130. Então eu encontrei a segunda data na Bíblia. Compreendeu isso? O nome disso é cronologia. Então eu tenho no ano 130 o nascimento de quem? De Sete. Tá bem? E se você continuar fazendo as contas, você vai ter aqui várias datas para frente do nascimento dos outros. Compreendeu a seriedade do que eu estou tentando fazer? É importante que nós passemos por isso, para que você entenda onde que eu acho as datas que eu estou passando para vocês e que eu vou passar durante todo esse estudo. Esse estudo vai nos dar ideia da quantidade de tempo que existiu antes de Jesus e de quanto tempo tem para cá, porque a Bíblia registra estes acontecimentos. Então foi no ano 130 que Adão teve Sete. Mas vamos entender uma coisa, agora você vai se assustar. Eu vou colocar aqui do lado... Veja só o que eu vou colocar aqui. O nome de todos os descendentes de Adão. Me ajude aí. Vamos lá. Vou colocar aqui uma partezinha ao lado, tá? Quem foi o primeiro homem? Vai lá.
Adão. O segundo homem? 7. Você fala, não, mas foi a Caim, foi Abel. Mas Caim passou para esse lado. Ele já não faz mais parte do povo de Deus. Isso mesmo que você ouviu. Quando nós não aceitamos o que Deus pede, estamos de que lado? Não está mais aqui. Como Abel tinha morrido, este entra na genealogia como um dos filhos de Adão, tá? Estava morto Abel. Então vamos lá. Adão 7. Qual é o próximo? Me diga. Enos, tá? E o outro, por favor? Então, isso mesmo. Você está entendendo o que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou colocando os nomes dos descendentes de Adão. Então, Adão, 7 anos, Cainã, e o próximo? Maalalel, né? E o próximo? Quem era filho de Maalalel? Jared. E quem era filho de Jared? Enoque. No estudo de hoje nós estudamos sobre Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Outro nome que se fala muito na Bíblia. Matusalém foi pai de quem? Lameque, que foi pai de Noé. Agora preste atenção. Estes foram os 10 primeiros patriarcas. Você pode colocar a idade total deles do lado? Por favor, eu queria que vocês achassem a idade deles. Achem a idade deles e me digam aí, por favor. Qual foi a idade de Adão, a idade total? 930 anos. Olha só, que depois que gerou a 7, gerou filhos e filhas. Então, que quantidade de filhos que alguém gera em 800 anos? Avante, qual a idade de 7? 912. Ó, a idade total de 7 é 912. Viveu um pouco menos que seu pai. Qual é a idade de Enos? 905. Opa, o que isso vai te ensinando? Um pouco mais. Cainã, que idade? 910 anos. Já viveu um pouquinho mais que seu pai. Qual a idade de Maalalel? 895. Oh, esse aqui já viveu bem menos, né? Bem menos que Adão. O Jared viveu que idade? 962. Viu só, esse aqui viveu bastante. Te assusta agora com o que vai acontecer nos próximos 3. Olha, um pai que vive bastante, isso vai te dar informação muito inteligente sobre a ação de uma pessoa e o que acontece com seus descendentes. Que idade morreu Enoque? Ah, ele não morreu? Ele não morreu? Olha que interessante. Por que ele não morreu? Você leu hoje na Bíblia que aconteceu o que com ele? Andou Enoque com Deus e já não era mais porque Deus o tomou para si. Não é isso que a Bíblia diz aí? Por favor, me diga a idade que é apresentada na Bíblia, a última idade. 365 anos. Matusalém, no entanto? 969. Gente, este foi o homem que mais viveu na Terra. 969 anos. Lameque? Que idade Lameque tinha? 777. 777. E Noé? Que idade total de Noé? Fala assim, lá em Gênesis, lá no finalzinho. Que idade que ele tem? 950 anos ele tinha. Bom, eram longevos, sim ou não? Eram pessoas que viviam muito. Eles eram diferentes não só na idade, diferentes de nós, mas também na maneira de pensar. Não pense que esses homens eram pessoas matutas, como na verdade a ciência tenta dizer, a falsa ciência, né? Tenta dizer que eles eram homens da caverna, incultos, incapazes, com uma mente obtusa, incapazes por uma série de coisas. De jeito nenhum. Eles eram descendentes daquele que veio perfeito das mãos do Criador. Essa idade era uma época muito interessante, a mais bonita de todas. Mas vamos entender uma coisa que pode se tornar admirado. O que significa o nome Adão? Adão, a palavra Adão significa o homem, tá bem? O homem, ou humanidade, tá? Deixa eu, aqui, o homem, tá. O que significa 7? Aquisição ou posto em lugar de, tá bem? Então, o nome de Adão, se você procurar, você vai entender que ele é posto em lugar de quem? De Abel, que Caim matou, tá? Porque
Porque em lugar do filho que havia morrido, Deus deu outro filho, que havia sido morto. Deus deu outro filho. O significado do nome de Sete é posto em lugar de. Enos significa o quê? A palavra Enos, esse nome, significa Éden caiu. Tá bem? Que interessante, que nome estranho, né? Éden caiu. Já pensou uma mãe dizendo assim, Éden caiu, vem jantar. A comida está pronta, né? Éden caiu. A palavra Cainã, qual o significado da palavra de Cainã? Lamentou-se. Lamentou-se. Você vai dizer, mas Maísa, que importa isso? Deixa eu te dizer o que importa. Malaléu, tudo que termina em El tem neste nome a palavra Deus no meio, tá? Malaléu significa o bendito Deus. Interessante, né? O que significa a palavra Jared? A palavra Jared significa descerá. Outro nome estranho, né? Descerá. Mas esse é o nome, tá? Enoque significa, olha o nome Enoque, que fantástico que é. Ensinará obediência. Olha, tudo isso quer dizer o nome de Enoque. Disciplina. Disciplina. E eu queria que vocês analisassem isso com muito cuidado. O nome Matusalém significa sua morte trará. O que a morte desse homem traria? Sua morte trará. E Lameque significa poder. O que significa Noé? Consolo, paz, descanso e bem-estar. Um nome tão pequenininho significa tudo isso? Sim. Na verdade, quando você lê na genealogia, pode te dar a impressão que você está vendo simplesmente uma corrida de nomes, um após outro e etc. Mas não é isso. O Senhor Deus, que dirigia este povo e não este. Aliás, eu gostaria que você pegasse da descendência de Caim e fizesse o nome de seus filhos e tentasse achar o que significa o nome de seus filhos. Porque quando uma criança do povo judeu falava o nome de seus descendentes, estava falando o quê? Leia de cima para baixo. O homem posto em lugar do Éden caiu, lamentou-se. O bendito Deus descerá, ensinará obediência e disciplina. Sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. Na verdade, quando um filho estava falando o nome dos antepassados, estava contando a história da redenção. Essa é a história da redenção. O homem posto em lugar do Éden caiu, lamentou-se. O bendito Deus descerá, ensinará obediência e disciplina, mas esse Deus também iria morrer. Sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. Aleluia, irmãos! Não pense que são somente um avançado de nomes. E eu desafio você a fazer algo. Pegue os nomes dos descendentes de Caim, em Gênesis 4, você encontra os descendentes de Caim a partir do verso 16. Pegue esses nomes e procure num dicionário bíblico, tenha tempo para poder fazer isso, e encontre os nomes dos filhos de Caim, e você vai se assustar com um detalhe. Os nomes dos descendentes de Caim contam o que Satanás faria no mundo. Aqui conta o que Deus faria, aqui conta o que Satanás faria no mundo. Por isso, não pense que você é dirigido por Deus só de mais... Não é, você é dirigido por Deus. E se você é dirigido por Deus, até o nome de seus filhos você pergunta ao Senhor Eterno. Mas eu quero destacar um negócio interessante. Sete vivia aonde? Em que lugar Sete vivia? Você sabe que começou a crescer uma quantidade tremenda de gente na terra. Os filhos de Caim começaram a crescer. Foi ou não foi? Sim ou não? Começaram a crescer. Os descendentes de Caim cresciam tremendamente, mas os descendentes de Adão também. E a terra foi crescendo de tal maneira, irmãos, porque imagine a quantidade de gente enchendo o planeta. Estes viviam mais próximos de onde? Eu quero que os alunos me digam. Aonde que eles escolheram um local para morar? No princípio, nos vales e depois foram para as montanhas.
Sim, aonde está escrito isso no material? Tudo o que vocês disserem agora, vocês vão ter que dizer, falando aonde está. Um trabalho tremendo que o aluno da Escola de Profetas vai ter que fazer é que não pode dizer algo sem provar. Ou no Espírito de Profecia ou Bíblia tem que ser dito aonde você encontrou essa informação. Então, no material de vocês, é preciso que vocês encontrem. Quando você afirmar algo, diga onde está. Está no parágrafo que começa: por algum tempo, duas classes permaneceram separadas. Encontraram? Achem esse parágrafo que eu vou dizer. A descendência de Caim espalhou-se do lugar em princípio, olha lá, em que a princípio se estabeleceu. Aonde ele tinha se estabelecido? No outro lado do Éden. Lembra disso? Nós lemos ontem que a família, Caim fugiu para o outro lado do Éden e lá ele estabeleceu família. Você fala, mas Maísa, que mulher que ele tinha lá do outro lado do Éden? Tinha gente lá? Não. Ele durante algum tempo viveu só. Daqui a pouco ele veio e levou uma de suas irmãs. Aí você fala, mas como? Casavam-se entre irmãos? Você achava que casava como? Casavam-se entre irmãos. Eles tinham o mesmo material genético, tá bem? Então a Caim levou uma de suas irmãs e fez então família do outro lado do Éden. Por algum tempo, olha lá o que diz aqui. A descendência de Caim, espalhando-se do lugar em que a princípio se estabeleceu, dispersou-se pelas planícies e vales, onde os filhos de Sete haviam habitado. E os últimos, para escaparem de suas influências contaminadoras, retiraram-se para onde? Vocês entenderam a seriedade? Quando a família de Sete percebeu que estava envolvida com gente que não pensava igual a eles, fizeram o quê? Correram para que lugar? Para as montanhas. Vocês vão ver que o povo de Deus sempre está envolvido, é curioso isso, em viver nas montanhas. Isso faz-nos pensar um pouco em silêncio. Isso nos faz pensar. Daqui a pouco aqueles dois grupos começaram a se unir, os filhos de Deus, porque este grupo aqui é chamado de filhos de Deus, tá? Estes daqui, são chamados de filhos. Gente, isso aqui é muito importante para entender o assunto de amanhã. Este grupo são chamados filhos de Deus. Estes daqui são chamados de filhos dos homens. Por quê? Te assusta aqui o que eu vou te falar. Filho de Deus, porque receberam pelo Cordeiro diante de Deus como se fosse o próprio Filho de Deus. Você sabia disso? São chamados de filhos de Deus porque saíram da ira e foram recebidos como filhos de Deus, igualzinho Jesus. No entanto, aqui, eles são chamados filhos dos homens por quê? Porque não mudaram, continuaram na natureza infeliz deles. Vocês entenderam isso? Então, esses são chamados filhos dos homens, esses são chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus, quando viram que as filhas dos homens eram formosas, se envolveram com a beleza delas e começaram a unir-se entre si, porque Deus havia pedido que este grupo daqui, olhe bem, que este grupo nunca se unisse a esse. Nunca. Por que não? Seria um jugo desigual. Deus não quer que nós que somos envolvidos nas coisas do céu, imagina que confusão seria, envolver-se-nos com pessoas que não querem obedecer a Deus. Mas havia entre eles um homem de um cuidado muito grande. Eu quero que você saiba que Caim foi o pai desta raça de gente que viveu para sublevar-se contra Deus. Mas havia entre o povo de Adão um homem de um coração tremendo. Quem que era ele? Quem que era entre os descendentes de Adão que se destacou? Enoque. De Enoque está escrito que ele viveu 65 anos e gerou um filho. Olha que coisa interessante. Quando ele andava com sua criancinha, ele se assustou de ver o quanto aquela criança o amava. E então ele começou a se voltar para Deus, dizendo, então este é o amor. Quando ele sentiu o amor por seu filho, ele entendia como é que deveria ser o amor de Deus para com ele. E o coração dele começou a se encher. Depois do nascimento desse seu primeiro filho, quem era o primeiro filho dele? Matusalém. Olha que coisa interessante. A comunhão de Enoque foi muito mais íntima com Deus.
E ele era um homem especial por ter comunhão com Deus. Ele não era especial por ser Enoque. Ele era especial por ter comunhão íntima com Deus. E isso fez com que ele tivesse um caráter todo especial. Dele se diz o seguinte: o andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão. Porque algumas pessoas pensam assim: nossa, uma pessoa que tem visões, que conversa com Deus, ela é especial. Mas a verdadeira razão pela qual se podia reconhecer que ele andava com Deus é o que você vê aqui. Mas em todos os deveres da vida diária. Ele não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus no mundo. Olha, como assim? Sabe essas pessoas que dizem: eu vou viver no campo, eu quero sumir e morar nas montanhas, como viviam as pessoas antigamente. Mas Deus não pede somente isso. Você tem que morar no campo, mas tem que fazer o que trabalho pelas pessoas. Olha o que diz aqui, ó. Não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus aonde? No mundo. Enoque era um homem de espírito forte e altamente cultivado, de extenso saber, era honrado com revelações especiais. Quanto mais íntima a sua ligação com Deus, mais profunda era a sua intuição de sua fraqueza e debilidade. Agora, vocês acham que ele era um homem que vivia só meditando? Me respondam, me respondam. Ele vivia só meditando? Porque as pessoas pensam, às vezes, ao vir para cá, para casa, que como é que vai ser a vida deles aqui? Pensam que vão ficar com uma Bíblia debaixo de uma árvore, meditando, orando a Deus. Não foi isso que o Senhor Deus ensinou. E eu acho isso impressionante. Olha só o que vocês vão ver aqui agora, olha. O parágrafo que começa: em meio de uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverante manteve comunhão com Deus. O que são trabalhos ativos? O que é isso? Vocês entendem o que eu tento falar para vocês todos os dias? Que é preciso isso. É preciso o quê? Você continuar nos trabalhos diários, mantendo oração, busca a Deus. Trabalhos ativos. Ele mantinha comunhão com Deus. Você não precisa viver um eremita, não precisa criar um convento para você fazer isso. Você faz da sua vida um motivo de oração. Quanto maiores e mais incessantes eram seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram suas orações. Sim ou não? Está escrito isso? Vocês acharam essa parte? Avante, ó. Ele continuava a segregar-se em certos períodos de toda a sociedade, depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para beneficiar pela instrução e exemplo. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Enoque trabalhava no meio das pessoas, e trazia para as pessoas a mensagem do Senhor. E ele ia para Deus, e então em Deus buscava o que ele trazia para as pessoas. E ele tinha uma íntima ligação com Deus. Quando eu digo íntima ligação com Deus, era de tal maneira, irmãos, que ele falava com o Senhor. Enoque falava com Deus de verdade. Isso é possível para você e é possível para mim. De que maneira? Ele saía tão cheio, eu imagino ele falava, conversava com Deus naqueles retiros solitários. Daqui a pouco ele dizia: Senhor, agora eu tenho que ir. O Senhor Deus dizia: vai, filho, converse com o meu povo. Vai lá, leva isso que eu estou lhe dizendo. E ele ia por meio das pessoas e ele falava com as pessoas, ele comentava com as pessoas sentiam o poder de Deus nele. Embora alguns o odiavam, sim ou não? Sempre alguns vão odiar o povo de Deus. Sempre alguns vão odiar aqueles que lhes reprovam os pecados. E então ele ia todos os dias falar com Deus, e todos os dias: tchau, Senhor, agora eu já vou descer. E ficava aquela dor, né? Porque uma amizade, uma intimidade. Um dia Enoque foi para conversar com Deus: Senhor, cheguei para falar contigo. E eles conversaram. Quando foi daqui a pouco, que ele falou: Senhor, eu já vou descer, está na hora de descer. Ele: Enoque, hoje você não vai. Enoque, hoje eu quero que você venha comigo. Enoque, hoje você vai subir comigo, porque todo dia, a hora que você vai embora, Enoque, falar com os meus outros filhos, eu fico com tanta saudade de você, Enoque. Eu quero levar você para mim, meu filho. Vamos embora? E Enoque foi o primeiro homem a
transpor os portais eternos. Mas por que que isso aconteceu com Enoque? Porque Enoque vivia em tão íntima ligação com Deus, estivera no limiar do mundo eterno, havendo apenas um passo entre ele e o país da bem-aventurança, e agora abriram-se os portais. O andar com Deus durante tanto tempo praticado em terra continuou, e ele passou pelas portas da santa cidade, o primeiro dentre os homens a passar por ali. Glória ao nome do Senhor. Eu queria fazer um clamor para você: faça isso. Busque ao Senhor dessa forma. Tenha nos seus trabalhos, na luta do dia a dia, não deixa Satanás passar para sua cabeça que porque você trabalha muito não pode meditar, não pode orar, não pode buscar a Deus. Aliás, eu entendi que só quem busca a Deus de verdade é quem tem muito trabalho. As pessoas que vivem em ociosidade, elas não buscam o Senhor. Aliás, ociosidade e Deus não combinam. Todos os que Deus chamou estavam em constante labuta. Deus não chama desocupados, Deus sempre chama ocupados. E eu preciso que você entenda a beleza disso, a grandiosidade disso. Irmãos, quando eu leio coisas como essa, eu falo: bendito seja o teu nome. E alguns viram quando ele foi transladado, outros, no entanto, ficaram procurando ele durante algum tempo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero terminar hoje com esse detalhe que encontra no praticamente o último parágrafo. Por favor, pela fé Enoque foi transladado. Ache o último parágrafo do livro Patriarcas e Profetas. Quase no início está escrito o seguinte. Eu vou ler desde o início para que fique mais fácil, desde o início deste parágrafo. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Visto como antes de sua transladação, o que diz em Hebreus 11:5? Alcançou testemunho de que agradara a Deus. Em meio de um mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Enoque uma vida de tão íntima comunhão com Deus que não lhe foi permitido cair sob o poder da morte. Amém, senhores? Agora leia essa próxima frase. O caráter piedoso deste profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra. Apocalipse 14:3. Olhe para cá. Irmãos, Enoque representa um grupo que vai subir sem ver a morte. Quando Jesus voltar, vai ter pessoas santas que não morreram, que vão estar vivas, sim ou não? Então, estes são os que vão subir sem nunca ter passado pela morte. Aleluia, irmãos. Sem nunca passar pelo poder da morte, mas terão que ter este caráter de Enoque. Este caráter de Enoque, o que estava em Salmo 15. Este caráter, este nível. E eu quero fazer um apelo para você que está em casa. Se o Senhor Deus diz que é possível, é possível. Se alguém conseguiu antes de nós, é possível. Pense sobre isso. Caia de joelhos. Aumente a quantidade de tempo que você passa buscando a Deus. Peça a Deus que te ajude a orar sem cessar. Busque ao Senhor de verdade. Clame a Deus. Fale com o Senhor e diga: Senhor, entrego a minha vida. Me torne um servo teu. Me converta para o teu reino. Faça um trabalho teu em favor do teu reino na minha vida. Quer pedir isso ao Senhor? Vamos orar agora. Vamos ajoelhar. Senhor Deus, querido Pai, acabamos de fazer essa refeição espiritual, estudando a Tua palavra, Senhor. Nos una, Pai Santo, encha o nosso coração do Teu amor, que não façamos parte do grupo que não Te segue, que segurando no Cordeiro, Senhor Deus, seremos chamados filhos de Deus. Encha-nos o coração, fortalece-nos pela graça de Jesus. Abençoa-nos para que tenhamos o caráter que o Senhor deu a Enoque, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, que todos tenham um bom dia. Que Deus te fortaleça na graça e na misericórdia de Jesus. O estudo de amanhã será tremendo. Nós vamos estudar amanhã no horário do culto, do sábado. Que pela graça e poder de Deus, o Senhor Deus nos encha de bênção e poder. Um beijo para vocês. Um beijo.